e investimentos em inteligência artificial. O futuro está aí e a IA está envolvido nele, a gente precisa estar preparado para poder aproveitar as melhores oportunidades dentro desse mundo. Para falar sobre isso, sobre investimentos, as opções, principalmente que a gente tem aqui dentro de casa no Banco Safra, trouxe hoje aqui para falar comigo os dois superintendentes, um da Safra Asset e outro da tesouraria aqui do Safra. Então, primeiro Bruno Bonini da Safra Asset, tudo bem? Como é que você está, Bonini? Tudo ótimo, Thiago. Beleza. Jerkins Cruz, também da tesouraria. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem vindo aqui para a gente falar um pouquinho exatamente sobre esse mundo. Bom, para começar a nossa conversa aqui, né, eu queria já ir direto no assunto IA, porque quando a gente começa a falar sobre IA, né, gente, a gente pensa muito em ChatGPT e outras ferramentas ali. O Photoshop hoje em dia utiliza, né, ali a IA para completar as imagens e tudo mais. Mas a gente sabe que tem um leque aí por trás dessa tecnologia, algo mais abrangente. Vamos começar falando sobre quais outros setores, né, ou atores que a gente tem hoje dentro dos negócios em IA, né? A gente está falando, a gente citou aqui os dois mais famosos, de repente, né, ChatGPT e Photoshop, mas o que a gente tem mais por trás aí? Legal, Thiago. Eu acho que o tema é super interessante, é um tema que está super em evidência. E como você falou, se fala muito aí do ChatGPT, mais recentemente da parte de chips com NVIDIA, mas a inteligência artificial, a parte de a cadeia produtiva, ela é muito maior. E eu acho que o grande ponto que a gente tem hoje é exatamente isso, como explorar toda a cadeia produtiva de inteligência artificial. Quando a gente fala cadeia produtiva, o que a gente está falando? Que setores que pegam? Então, como a gente falou, tem o setor de chips, que ficou muito em evidência, esses super chips para inteligência artificial, mas envolve muito mais coisa. Então, a gente tem hoje toda a parte de software, então a gente fala ChatGPT, então no final é um software. Tem toda a parte de hardware, então toda a parte de computacional, que tem, além do chip, mais de hardware também, que tem que avançar para ser capaz de fazer todos esses cálculos gigantescos que a inteligência artificial demanda. Um dos grandes beneficiários hoje que se fala é o setor de data center e de armazenagem de dados. Então, todo mundo sabe que a inteligência artificial trabalha com um número de dados muito grande. Então, um setor que a gente tem olhado muito, a gente vai falar um pouquinho à frente também, é o setor de data centers e armazenamento de dados. Então, tudo isso está ligado. Então, você começa com a parte de chip, como esse chip se integra no hardware, nos computadores, como esses computadores, daí entra também uma parte de comunicação, se integra aos data centers, que é onde são feitos todos os cálculos, até chegar na ponta final num ChatGPT. Então, realmente, é uma cadeia produtiva muito completa e o nosso objetivo exatamente não olhar uma empresa, um setor, e sim todos esses setores que tendem a ser beneficiados com essa revolução da inteligência artificial. Certo. Então, e para contextualizar um pouco aí sobre os padrões do mercado, né, do mercado relacionado à IA, vocês podem dar para a gente um parâmetro assim geral do comportamento econômico dos ativos e empresas, né? Que bom, você já comentou inclusive até a NVIDIA ou algumas outras empresas aí que fazem parte desse ecossistema. Então, como é que é o comportamento deles assim? Eu acho que assim, o que a gente tem visto, e de novo, a nossa ideia é exatamente dar acesso ao cliente a esse tema, como eu falei antes, são vários setores. Então, para dar alguns exemplos, na parte de chip, eu falei de NVIDIA, que está muito em evidência, mas você tem empresas que fazem as máquinas de chips, tem as empresas que produzem os chips, então, e todas essas são empresas listadas em bolsas com um grande potencial de valorização, exatamente porque elas estão dentro de toda essa mudança que está acontecendo. Empresas conhecidas, grandes empresas, então hoje se tem empresas como Microsoft, empresas como Apple, que são empresas empresas como Samsung, por exemplo, que tem linhas ali de inteligência artificial. Então, hoje o que a gente tem visto é exatamente tanto empresas menores que vêm crescendo 100% em cima do desenvolvimento de inteligência artificial, como grandes empresas onde o braço de inteligência artificial cada vez ganha mais relevância. Então, quando a gente vai olhar aonde que eu vou investir,
que acesso que eu quero dar para o meu cliente, a gente está pensando, de novo, nos diferentes setores que vão se beneficiar disso, em diferentes empresas, e aí a gente tem empresas menores, que eram startups e que estão crescendo, e grandes empresas em cada um desses setores, até chegar nas soluções finais para os clientes, que é o que a gente conhece. Então, hoje, a gente deu o exemplo de ChatGPT, a gente tem lá os assistentes, né? Siri, Alexia, você tem aquele buscador de preferência do Netflix, do Spotify, que dá uma lista já, ali você tem inteligência artificial por trás. Então você tem, de novo, toda essa cadeia que envolve empresas de diversos tamanhos. Então o nosso objetivo é exatamente quais são as empresas desses diferentes setores que tendem a se beneficiar mais. A gente fala muito que a inteligência artificial é uma revolução, como foi a internet há 20, 30 anos atrás. Quem não queria ter investido num Google, num Facebook logo no início? Então a gente está buscando isso, as empresas que realmente vão se beneficiar ao longo dos próximos anos da inteligência artificial. Certo. Então, bom, e assim, né? A gente sabe que toda empresa, todo bom investimento que gera também rentabilidade, muitas vezes, também está ali suscetível, né, à volatilidade ao longo do tempo, assim como qualquer ativo. Então, até uma pergunta que eu queria fazer é como que a gente pode investir com um pouco mais de eficiência dentro dessa nova tecnologia que é a IA, exatamente. Não, perfeito. Essa pergunta é muito interessante e eu acho que a eficiência aqui, na verdade, vai estar muito atrelada ao perfil do cliente. Tá? Eu acho que um cliente mais arriscado, que entende como é que funciona essa dinâmica da bolsa, que você bem pontuou, né? Você vai ter períodos ali de ganhos, igual a gente viu no início desse ano aqui, a NVIDIA, né? Subindo números astronômicos em 2 meses. Você pode ter períodos assim de ganhos muito, muito, muito altos, mas períodos ali de realização de resultado. Então, quem está acostumado com esse tipo de volatilidade vai entrar na bolsa. Você pode procurar ali nas BDRs e, claro, fazer esse stock picking, né? Escolher qual a sua ação ali do momento. Você tem essa dinâmica. Para um cliente que entende o risco, mas não quer ficar fazendo, né? Ele não quer fazer o stock picking, ele quer usar toda a expertise da casa. Você vai aqui para os fundos da Asset, então você tem um gestor fazendo esse estudo e tendo essa dinâmica na alocação do fundo. E por fim, eu acho que você também tem produtos que trazem algum tipo de proteção no capital investido, né? Como o COI. Você está participando do potencial de alta do tema, mas você tem ali uma questão de proteção que vem em detrimento da liquidez, né? Então você tem, eu acho que um leque de opções, né? Que você vai ter que ponderar. Você quer mais risco com mais liquidez e no outro extremo você tem mais proteção com menos liquidez. Bom, e já que você mencionou, né, Jerkins, justamente esses produtos que a gente pode achar, né, aí para poder investir em inteligência artificial, fundo e também COI. Já queria puxar o papo, né, e aí já direciono a pergunta agora para o Bonini sobre o fundo Safra Inteligência Artificial que a gente tem agora, né, Bonini, certo? Quais são as vantagens, Legal. Como investir? Vamos lá. Eu acho que assim, é um pouco do que a gente falou, é um tema que a gente acredita muito, então por isso a razão de ter criado um fundo focado em inteligência artificial. E daí, de novo, você perguntou antes os econômicos disso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de inovação, uma demanda crescente pela tecnologia e potencial de valorização, potencial de crescimento. Então, por isso, ter o fundo de inteligência artificial. Então, a gente lançou, vai fazer 2 meses agora. Então, acho que é um produto que o mais importante é dar acesso ao investidor brasileiro a esse tema. E por que eu estou falando dar acesso? Hoje, se você falar assim, eu quero investir em inteligência artificial, não tem nenhum papel na Bolsa Brasileira. Todos os papéis estão fora da Bolsa Brasileira. Então, a gente lançou um fundo que vai acessar essas empresas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e, como eu falei antes, dos diferentes setores. Então, a ideia é exatamente buscar as empresas, seja ela nos Estados Unidos, seja ela em Taiwan ou na Europa, que vão se beneficiar mais. Então, a gente tem uma equipe de gestão super experiente que acompanha essas empresas, acompanham os resultados
para exatamente buscar, para entregar um portfólio. Qual que é a ideia do fundo? Entregar um portfólio diversificado. Então, isso que eu acho que é muito importante. O Jerkins, ele comentou, você tem uma empresa que às vezes sobe 100% e também pode cair. Então, também um jeito de mitigar o risco para o cliente é entregar um portfólio diversificado em números de empresas, em setores de exposição de inteligência artificial e, claro, buscando as empresas que a gente entende que vão se valorizar mais. Então, acho que a gente está bem satisfeito com o fundo. A gente acredita que é uma alternativa de investimento, principalmente pensando em diversificação da carteira do cliente, super interessante e com potencial de valorização bastante interessante no médio e longo prazo, principalmente por essa possibilidade de acesso que a gente está dando para o investidor via um portfólio bem diversificado em empresas com exposição à inteligência artificial ao redor do mundo. Então, acho que esse é a ideia do produto, é entregar isso para o cliente. Perfeito. Bom, e só cliente Safra acessa esse fundo hoje? Atualmente? Exatamente, é um fundo que é exclusivo para os clientes Safra, disponível nos diferentes canais e nos diferentes segmentos, mas hoje é um produto exclusivo para o cliente Safra. Bom, e também vale destacar que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ter aqui a página exata com todas as informações do fundo, como investir, né, além dos detalhes que o Bonini acabou de trazer aqui também para a gente. Aí falando também, né, agora, Jerkins, você tinha falado justamente sobre COI como uma opção para investir. Então, a gente também tem um COI ligado a esse tema aqui dentro, né? Então, qual que é a estratégia dessa operação exatamente? O que envolve? Para a gente explicar para quem está nos acompanhando. O nosso COI, ele vem dentro da nossa família J Safra Global Solutions, porque ele traz antes de tudo, né? Eu estou dentro do tema de inteligência artificial, mas eu trago uma característica nele que a gente já usou em outros COIs, que é uma otimização da cesta, né? Então, como o Bonini colocou, não vale eu apostar em apenas uma empresa, né? A diversificação vai ser a grande característica interessante dessa aposta na inteligência artificial. Então, a gente traz uma cesta de 5 ativos e eu otimizo essa cesta no vencimento. Então, né, aquele ativo com melhor performance vai levar o maior peso dentro desse produto. Então, isso já traz uma característica interessante, porque na largada você não precisa ficar tão refém da aposta que você fez naquela cesta. Dito isso, a gente traz aqui 2 índices, o índice o Nasdaq, que é o índice de tecnologia dos Estados Unidos, mas que negociado nos Estados Unidos, mas que não é limitado ao mercado americano. Então, você tem ali uma série de empresas, como a gente já colocou aqui, que estão ali, de certa forma, impactadas ou investindo em inteligência artificial. Você tem o índice da bolsa japonesa, o Topix. São empresas que têm um incentivo até próprio do governo para investir pesadamente em inteligência artificial. Então, a gente entende que é um índice que que deve performar muito bem aqui nesses próximos anos. E 3 empresas, tá? A TSM, que é uma empresa de semicondutor, é mais um setor que a gente estava naquela conversa inicial, né, do leque de opções. Então, você tem a parte de semicondutores via TSM. A gente tem a Samsung trazendo toda essa parte de experiência para o usuário, né? Ela já anunciou toda uma linha nova de celulares ali, usando o IA para trazer uma experiência nova, uma usabilidade mais interessante. E a Microsoft, a gente já conhece, a ChatGPT, ela foi inclusive um tema passado aqui nosso dentro do COI, e é uma empresa que está não só no ChatGPT, mas também na parte de ferramentas ali e trazendo para os usuários ali também uma questão bastante interessante na IA. Então, são 5 índices aqui, 3 empresas e 2 índices que vão ser ponderados no tempo. Uma característica diferente do fundo, né? Você tem, enquanto você tem liquidez ou a possibilidade de entrar e sair do fundo a qualquer momento, dentro do qual você precisa ficar nele até o vencimento. E a gente entende que um tema desse tamanho, ele não deveria ser uma aposta de curto prazo, né? Muito pela volatilidade que a gente já comentou. Então, são 5 anos de COI, mas a gente tem bastante confiança nessa otimização da cesta para que a gente consiga entregar um valor interessante no vencimento. Legal, beleza. Bom, então o que fica também aí da sua fala, principalmente, é que é um investimento de mais longo prazo ali, né? Então, a gente de médio e longo prazo. Perfeito. Correto, né? Beleza, tá certo. Bom, pessoal, a gente falou bem aqui, né? Fomos bem objetivos ao assunto IA, que investir em IA e nas opções também. Mais algum detalhe que vocês julguem importante deixar claro para o investidor aquele investidor que está nos acompanhando agora e que ainda não entende muito bem do tema. Então,
pesquisar bastante, além de acompanhar aqui o nosso conteúdo, né? Ele já deu um primeiro passo, mas o que ele pode fazer mais para se preparar para investir em IA? Eu acho, Thiago, de novo, é um tema que está super em evidência, como a gente falou, a gente tem muita informação, como a gente mencionou anteriormente, a gente compara isso como uma revolução, como foi a internet e outras no passado. Então, hoje tem muito material sobre isso, no próprio site do Safra você vai encontrar maiores informações, e eu acho que o principal é isso, Thiago, assim, a gente, cada vez mais aqui, a gente vai buscar temas que a gente entende que é interessante para o investidor, é interessante ter no portfólio do investidor, e trazer opções. Vai ter um investidor que vai preferir fazer via fundo, vai ter investidor que vai preferir fazer via COI. Eu acho que o importante é exatamente dar o acesso ao investidor para investir nesse tema. Tá certo. Perfeito. Eu acho que só reforçar esse ponto que o Burino comentou, o investidor ter consciência do seu perfil. As ferramentas vão estar aqui disponíveis para que ele capture o potencial dos temas que a gente traz. Mas cabe ao investidor ter certeza de que ele está usando o melhor instrumento. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês aqui. Mais um, né? Vocês já são da casa aqui dentro do Visão, então sintam-se à vontade para voltar sempre que quiserem. Obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Beleza? E agradeço também a você que esteve conosco aqui em mais um Visão de Especialista e está sempre com a gente nas nossas produções. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, ativa o sininho aqui, se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhum conteúdo mais que a gente produz aqui. Também nos siga nas outras redes sociais onde estamos, Instagram e LinkedIn, que você vai ficar por dentro de tudo, tá certo? Então um abraço, bons negócios e até o próximo episódio.